Boa noite, vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, sejam sempre bem-vindos à Casa do Povo e posteriormente aos internautas que irão nos acompanhar pelas redes sociais. Havendo número regimental legal sobre a proteção de Deus em nome do povo de Antônio Carlos, declara aberta a 26ª sessão ordinária do ano 2024. E para darmos início aos trabalhos nessa noite, peço que o vereador Pio Elias faça uma oração. O senhor presidente, vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria a todo mundo aqui presente nessa sessão e também pelos familiares do padre José Artulino Bezer, que Deus recebeu ele de braços abertos. O padre José Artulino Bezer, que foi nascido e criado aqui no nosso município, que Deus tem ele lá. Tanto ele fez pelo nosso município, pela Arquidiocese de Florianópolis. Vai rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria aos familiares e o padre Artulino Bezer. De pé, vamos rezar um Pai do Filho e do Espírito Santo também. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não me deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloca em votação a ata da 25ª sessão ordinária do ano 2024, realizada na última segunda, dia 29 de julho. Em votação. Ata aprovado por unanimidade. Passamos agora para o expediente recebido. Peço que o segundo secretário, vereador Leonardo, faça a leitura do mesmo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimento o público presente, sejam todos bem-vindos a essa casa, é a Casa do Povo. É importante ver a casa cheia. E cumprimento também os funcionários do Legislativo e quem nos assiste pela transmissão. Pedido de providência número 140 de 2024. Melhoria em ponte. Solicito ao excelentíssimo senhor Ariel Pitts, secretário de Infraestrutura, que tome providência juntamente à secretaria competente na melhoria com reparos na ponte Rua Floriano Pedro Bezen, no bairro Guiomar de Dentro. Justificativa: solicito ao secretário que realize uma visita ao local para avaliar o estado da ponte e verificar as condições em que ela se encontra. Esta visita é essencial para determinar a necessidade de possíveis melhorias, identificando quaisquer problemas estruturais ou de manutenção que possam necessitar de atenção, visando prevenir acidentes e prolongar a vida útil da estrutura e garantir o bem-estar dos usuários que dependem dessa ponte diariamente. Cordialmente, Pio Elias Rodrigues, vereador. Pedido de providência número 141. Melhoria em via. Solicito ao excelentíssimo senhor Ariel Pitts, secretário de Infraestrutura, que tome providência juntamente à secretaria competente na melhoria da rua Germano José Schmitz, no bairro Santa Maria. Justificativa: a melhoria da via em questão se faz necessário para garantir a segurança e a eficiência do tráfego. Atualmente, a estrada apresenta irregularidades e buracos que podem comprometer a segurança dos motoristas e pedestres. A colocação de material adequado ajudará a nivelar a superfície, reduzindo os riscos e proporcionando uma infraestrutura mais segura. Cordialmente, Pio Elias Rodrigues, vereador. Pedido de providência 142. Manutenção e melhoria em via. Solicito ao excelentíssimo senhor Geraldo Pauli, prefeito municipal, que tome providência juntamente à secretaria competente na melhoria e manutenção das vias Avenida João Frederico Martendal e Rua Daniel Petri, que juntas fazem parte do principal acesso do município. Justificativa: atualmente temos bueiros em más condições, precisando de reparos, meio-fios desgastados e as marginais que necessitam de limpeza.
Devido a esses problemas, faço esse pedido, pois a Avenida João Frederico Martendal e a Rua Daniel Petri são as principais vias de acesso ao nosso município, funcionando como porta de entrada para quem chega à cidade. Dada a importância dessas vias, é essencial que recebam a manutenção e a melhoria regular para fornecer um ambiente mais limpo, seguro, refletindo positivamente a imagem da nossa comunidade. Cordialmente, Ednei Gesser, vereador. Pedido de providência 143, melhoria em via pública. O vereador quer subscreve em pedir providências ao senhor prefeito municipal Geraldo Pauli para viabilizar a transferência de rede de energia elétrica dentro das propriedades particulares do bairro, no bairro Rio Farias, e instale nas margens da Rua de Fátima. Justificativa. No bairro de Rio Farias, parte da energia elétrica fica dentro de propriedades particulares ou que causa dificuldade para acessar as mesmas. O presente pedido de providências visa a instalação da rede elétrica nas margens da Rua de Fátima e, consequentemente, melhorando o acesso e possibilitando a instalação de iluminação pública ao longo da rua. Assim, dessa forma, solicita-se ao poder público a atuação para atender a presente pedido de providências. Cordialmente, Abraão José Feltz. E também as proposições mirins. Solicitação de discussão e aprovação das proposições da Câmara Mirim. A presidência da Câmara Municipal de Antônio Carlos. Prezado presidente e vereadores, nós, vereadores mirins da Câmara Municipal de Antônio Carlos, vimos por meio deste solicitar a vossa atenção e apoio na discussão e a aprovação das proposições apresentadas pelos vereadores mirins durante a reunião ordinária da Câmara Mirim, realizada no dia 29 de julho de 2024. A Câmara Mirim, composta por jovens estudantes comprometidos com o desenvolvimento da nossa cidade, tem como objetivo proporcionar um espaço para que os jovens cidadãos possam expressar as suas ideias, preocupações e sugestões para o aprimoramento de Antônio Carlos. Durante a reunião, os vereadores mirins apresentaram propostas relevantes e de grande importância para a comunidade, e estão anexas a esse documento os pedidos de providência mirim de número 28 a 32 e as indicações mirins de número 19 a 23. Destacamos que tais proposições foram cuidadosamente debatidas e discutidas por nossos membros, levando em consideração as necessidades e anseios da população. Dessa forma, solicitamos encarecidamente que a Câmara Municipal e os seus vereadores que priorizem a análise e a aprovação das demandas a fim de encaminhá-las posteriormente ao Poder Executivo para as devidas providências. Cordialmente, vereadores mirins: Rian da Silveira Guedert, Helena Fuma da Costa, Mariana de Oliveira, Rafael Lopes Miller, Tiago Rosa Petri, Pedro Henrique Lino, Cauã Guedert Gonçalves e Maria Clara Machado Coelho Voltolini. Repasso os trabalhos da mesa ao presidente. Obrigado, vereador. Todo o expediente será encaminhado na forma regimental. Passamos agora para as explicações pessoais. Temos 3 vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Abraão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Os vereadores e o público presente. Eu vou ser breve. E amanhã, dia 6 de agosto, nós temos a nossa festa do nosso padroeiro lá, de Rachadel, e a missa é às 6 horas. E nós temos uma pessoa ali, que é o Inácio Manes, diz que vai pagar a conta. Está todo mundo convidado. Amanhã à noite, às 6 horas. Eu, senhor presidente, eu também sou breve da minha indicação que eu fiz, aquela da Rua de Fátima, que a energia passa lá atrás do Luiz Gonzaga. Então o pessoal me procurou que fizesse uma baixa pelo um trecho aí, que dá uns 200 metros, acho, né, até no Carlim, até no... o outro também é Carlim. Tem um trecho muito bom aí que está no escuro. E também em 2019, quando eu entrei nessa casa, aí eu faço parte da Celeste, e eu pedi para o presidente, para o prefeito, que a gente fizesse as melhorias. Aí eu falei com o Dirceu da Celeste, que faz o projeto. Aí pegamos vários pontos da Guilmara, pegamos 5 pontos da Guilmara em 2021 e 2 pontos no Rio Farias. E agora está todo executado. E aquele ponto que tem no Nelim, Richard, até no Baston Guessa,
aquele texto também não tinha. Aí eu fiz o projeto, graças a Deus, logo fizeram e aconteceu. E a gente foi eleito para fazer coisa, não falar em câmara, fala e não faz nada. Eu, quando falo pouco, mas a gente tem resultado. Eu vou governar assim, e a gente tem o poder na mão. Como assim? Eu conheço muito a capacidade da Cerezo, do Edson, da Cunha, que é o presidente, e a gente sabe que tem uma maioria para fazer ainda. Como agora está acontecendo, botar a energia LED nas comunidades, já aconteceu no Rachadel e vai acontecer demais na comunidade. Tá bom, senhor presidente? Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ednei. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público aqui presente, em nome da Dona Suela, a comunidade lá do Alto Egito, também cumprimentada, aos funcionários da nossa Casa Legislativa. Hoje eu tenho só um pedido de providência, 142 de 2024, na melhoria e manutenção da rua João Frederico Martendal e Daniel Petri. Como vocês são pessoas que moram, têm as moradias lá no Egito, são pessoas que não são nascidas, a maioria, em Antônio Carlos, se nota muito essa avenida, é a entrada do nosso município, acima da divisa. A gente tem muitos problemas nessa entrada, muitas pessoas nos procuram, reclamando sobre a manutenção, tampa de lobo, a boca de lobo quebrada, material em cima das calçadas, pintura, manutenção e limpeza. Porque quando a gente chega numa cidade, eu tenho o costume, quase todas as pessoas, a gente quando entra na cidade, a gente procura observar essas coisas. Então muitas pessoas, a gente passa no dia a dia, a gente que passa ali praticamente todos os dias, no final a gente acostuma a ver. Mas são coisas que as pessoas, quando vêm nos visitar, primeira coisa que eles notam isso aí, a manutenção desse trecho que está trazendo os moradores, os visitantes, os turistas para a nossa cidade. Você chega vindo na nossa cidade, você chega no centro, nós temos aquela igreja linda e maravilhosa, que é um ponto turístico da nossa cidade, como temos todas em vários bairros. E do outro lado a gente já tem a prefeitura, que é um prédio lindo também, e a gente sempre questiona. Você olha para um lado, tudo arrumado, o outro lado não é tão bonito. Não é reclamação, é uma coisa que as pessoas notam, pedem, e a gente aqui na Casa do Povo, como vereador, a gente sempre tem esses questionamentos. Então, é só um pedido, uma melhoria, o embelezamento da cidade. A gente, quando chega numa casa, a gente vê a manutenção, o cuidado. Isso é o carinho que a gente tem com vocês, com os moradores, e um direito que a gente tem de chegar aqui e pedir. Então fica esse meu pedido de providência à secretaria responsável por essa manutenção e melhoria em todo esse trecho que já faz muito tempo que a gente tem pedido, reclamado e questionado essa manutenção. Também a gente cobra a manutenção de vias até Santa Maria, até no Rachadel, limpeza. É o que a população deseja, uma cidade arrumada, uma cidade bonita. Essa é a cidade que nós queremos. Também, como falou o vereador Pio, a rua Germano José Schmidt, também é no bairro Santa Maria, entra ali na adega Xere. A manutenção daquele trecho de estrada está com problema, vai ser colocado umas galerias lá, vereador Pio. Eu sou um vereador que às vezes eu ando na cidade aí, eu sou conhecido como o vereador que roda na cidade, e as pessoas de lá também me questionaram, daí vi que o vereador Pio já tinha feito esse pedido de providência, não só nessa rua, como em todas. A
a gente é questionado, a população cobra e a gente tem que cobrar também, é uma função nossa fiscalizar esse tipo de manutenção e cada um quer o seu acesso bom, o seu acesso arrumado, às vezes dá um temporal muito forte, a gente tem que reconhecer às vezes que não dá, agora a gente está passando por um tempo bom, então o que a população mais questiona, a gente anda nos interior, o que a população questiona? O acesso. Se o acesso estiver bom, a agricultura, se o acesso estiver bom, a sua casa, se a gente vir no posto de saúde e ser atendido, a educação funcionar, vai ser sempre um caminho para a gente começar, às vezes, uma gestão e continuar sendo com aprovação muito boa. Então, não é um questionamento, é um pedido que a população nos faz e é esse pedido que eu deixo a vocês, ao Poder Executivo, nessa noite que vai ser encaminhado, que faça com carinho essa manutenção desse trecho que chega na nossa bela cidade. A gente tem uma bela cidade, a gente tem que cuidar dela como a gente cuida da nossa casa. Isso é um compromisso nosso, é um compromisso de quem assume o Poder Executivo e o Legislativo faz a sua parte. Por hoje é isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Pio Elias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Ao público que nos assiste aqui no plenário hoje. Muito bonito essa casa cheia, né? Deveria sempre esse pessoal assistindo o que os vereadores fazem aqui nesse plenário. Ao público que nos assiste pelas redes sociais, os funcionários dessa casa, uma boa noite a todos. Em nome da dona Suela e do senhor Inácio, eu cumprimento o pessoal lá do Alto Egito. Muito bom você estar aqui para lutar pelo o interesse, o dever do cidadão no município, do seu lugar. Isso é o dever que tem que lutar, porque se não tiver aqui fazendo pressão, e até eu já vou dizendo que eu vou fazer uma indicação, senhor Inácio, dona Suela, para a arrumação, o Hermos, já falamos semana passada, o projeto o autor é o Hermos, o Chape, para uma melhoria naquela rua. Estou falando com vocês, a rua está muito difícil, então eu já vou fazer essa indicação ao secretário de obra para dar um andamento àquela rua. Também queria reforçar, semana passada eu fiz uma indicação, Pedro Guess Net, eu falei, mas o Hermos, o Ednei, a gente já tem comentado aqui, e queria pedir ao Ariel uma atenção naquela rua, né? Uma melhoria. Floriano Pedbeze, também, material. Manuel João da Luz, o material, lá na frente daquela antiga escola. Passar patrola, botaram um material lá, ficou uns buracos. E também, na Germano José Espírito, eu fiz semana passada essa indicação. O Ednei comentou agora, mas tenho certeza que o Ariel vai olhar com carinho e vai botar um material a resolver aqueles problemas lá. Também eu queria pedir aqui o líder do governo que levasse ao secretário de obra sobre essa roçação dessa empresa contratada. Tem que fiscalizar. Estão roçando, deixando o pé de espinho, deixando tudo. Como é que vai ficar? Eu acho que tem que levar a sério, derrubando, roçando o pé de espinho no meio da estrada. Então eu queria pedir, acho que não sei se é a Vera ou Hermos, que conversa com o Ariel
e dar uma fiscalizada, porque lá nas minhas terras tá tudo, o capim ficou na subida daquele morro, ali antes da chácara do Maurino também. Então pedi para dar uma fiscalizada, não é só contratar e fazer o serviço pela metade, né? Quem paga é dinheiro público. Então tinha que dar uma olhada com carinho para cobrar dessa empresa que ganhou a licitação. Então, esse é o pedido que eu faço para dar uma fiscalizada. Também aqui eu queria já rezar pelo familiar do padre Arthulino Beze, nós já rezemos aqui. Foi um grande padre na Arquidiocese de Florianópolis, foi professor, foi missionário na Bahia, representou o nosso estado na Arquidiocese e nascido aqui em Antônio Carlos. Um abraço à família, por o grande representante que teve na Arquidiocese, o padre Arthulino Beze. Que Deus tem ele administrando lá ao lado dele. O que eu tenho para hoje é isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Não temos mais ninguém inscrito nas explicações pessoais. Passamos para a ordem do dia. Temos 4 projetos para discussão e votação, mais a proposição dos vereadores mirim. Então peço que o primeiro secretário faça a leitura das proposições mirins. Eu farei a leitura das proposições mirins de julho de 2024. A solicitação de discussão e aprovação das proposições da Câmara Mirim. A presidência da Câmara Municipal de Antônio Carlos. Prezado presidente e vereadores, nós vereadores mirins da Câmara Municipal de Antônio Carlos, vimos por meio deste solicitar a vossa atenção e apoio na discussão e a aprovação das proposições apresentadas pelos vereadores mirins durante a reunião ordinária da Câmara Mirim, realizada no dia 29 de julho de 2024. A Câmara Mirim, composta por jovens estudantes comprometidos com o desenvolvimento de nossa cidade, tem como objetivo proporcionar um espaço para que os jovens cidadãos possam expressar suas ideias, preocupações e sugestões para o aprimoramento de Antônio Carlos. Durante a reunião, os vereadores mirins apresentaram propostas relevantes e de grande importância para a comunidade. Estão anexas a esse documento os pedidos de providência mirim de número 28 a 32 e as indicações mirins de número 19 a 23. Destacamos que tais proposições foram cuidadosamente debatidas e discutidas por nossos membros, levando em consideração as necessidades e anseios da população. Dessa forma, solicitamos encarecidamente que a Câmara Municipal e os seus vereadores que priorizem a análise e a aprovação das demandas a fim de encaminhá-las posteriormente ao Poder Executivo para as devidas providências. Cordialmente, vereadores mirins: Rian da Silveira Guedet, Helena Fuma da Costa, Mariana de Oliveira, Rafael Lopes Miller, Tiago Rosa Petri, Pedro Henrique Lino, Cauã Guedet Gonçalves e Maria Clara Machado Coelho Voltolini. As proposições mirim de julho de 2024 estão em discussão. Os vereadores que queiram discutir, inscrevam-se. Temos um vereador inscrito. Com a palavra, vereador Ednei. Essas proposições mirins eu acompanho também os visitantes aqui. A gente tem a Câmara Mirim Municipal, que ela tem uma sessão por semana, um incentivo a nossos jovens, crianças, que se tornarão uma sessão por mês, desculpa, sempre no primeiro final de semana. Até convido vocês, se quiserem participar, sempre às terças-feiras. Às segundas-feiras, eu estou atrapalhado. Aí as proposições deles, eles trazem ideia de visão de cidade, aquela visão diferenciada dos jovens na política. Às vezes, se a gente conseguir que dos 9 com os suplentes, se um deles se torne um vereador forte na nossa cidade, a gente tem esse investimento que é no jovem, que é na cidade. Até semana passada, numa das proposições, um vereador trouxe, como eu comentei antes, ali a gente tem a ponte da divisa, com um problema ali
uma visão dele por baixo, que a gente está com problema, é uma rodovia estadual, e a gente tem que resolver, porque é o único acesso que a gente tem no nosso município, fora São Pedro de Alcântara ali. Então, até o vereador, ele tomou a atitude de ir lá, como eu participo sempre bastante das sessões mirins na casa, foi lá, fotografou, me procurou e passou a situação. Então, a gente já passou essa mensagem ao Poder Executivo, que tome providência. Então, a gente sempre acompanha a sessão deles, é muito importante, tem novas ideias e uma visão de cidade. Então, claro que a gente sempre, por maioria, aprova as proposições dos nossos jovens vereadores mirins da nossa cidade. Em votação. Aprovado por unanimidade. Peço agora, passamos para outro projeto, peço que o vereador Leonardo faça a leitura do projeto de lei número 17/2024, de autoria do Poder Executivo. Então, projeto de lei ordinária número 17 de 2024, que autoriza a celebração de termo de cooperação técnica entre o município de Antônio Carlos e a Clínica Médica Anhanguera Limitada para a castração e microchipagem de animais domésticos em situação de abandono. Geraldo Pauli, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar termo de cooperação técnica com a Clínica Médica Anhanguera, com sede na rua Luiz Fagundes, número 1680, no bloco B do bairro Picadas do Sul, no município de São José, para a realização de castração e microchipagem de animais domésticos em situação de abandono. Artigo 2º. A cooperação técnica de que trata esta lei tem como objetivo principal o controle populacional de animais domésticos em situação de abandono e a promoção da saúde pública e o bem-estar animal. Artigo 3º. A Clínica Médica Anhanguera se compromete a realizar as castrações e as microchipagens dos animais domésticos conforme as normas regulamentadas e estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a repassar recursos financeiros à Clínica Médica Anhanguera para custear as despesas com a realização das castrações e microchipagens, de acordo com o que estabelece o termo de cooperação técnica a ser celebrado conforme minuto em anexo. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a logística e o transporte de animal entre o município de Antônio Carlos e a sede da empresa conveniada, desde que comprovada a impossibilidade do responsável do animal em o fazer, bem como haja meios necessários para tanto. Parágrafo único. Nos casos que incorrerem na hipótese prevista no caput, deverá ao Poder Executivo regulamentar os procedimentos administrativos necessários a serem tomados pelo responsável do animal, a fim de realizar o mencionado transporte. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Fica autorizado a renovação do termo de cooperação em questão com o objetivo de continuação dos serviços, desde que os termos contratuais tenham sido integralmente atendidos pela instituição de ensino. Artigo 8º. Os proprietários de cães e gatos residentes e domiciliados no município de Antônio Carlos poderão efetuar o registro e a castração dos seus animais de estimação. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua aplicação. Antônio Carlos, 16 de maio de 2024, Geraldo Pauli, prefeito municipal. Os vereadores que queiram discutir esse projeto estão liberados para inscrição. Temos 3 vereadores inscritos, com a palavra vereador Emerson. Boa noite, presidente, demais vereadores e vereadoras, público aqui presente, sejam sempre bem-vindos a essa Casa Legislativa. Quero estender também os cumprimentos aos funcionários da Casa e também aos internautas que, posteriormente à eleição, poderão acompanhar, porque ainda nossas transmissões elas não estão sendo passadas ao vivo, conforme determinação por lei, né? Quero aqui agradecer ao Poder Executivo pela autoria desse projeto, que a gente sempre vinha fazendo indicações no decorrer dos anos. O objetivo é poder ter no município um local onde abrigasse realmente os cães de rua. Isso também nós já fomos ver a real situação
desse sonho que um dia poderá se tornar realidade. Para termos hoje um abrigo de animais, nós teremos que, público, teremos que ter 3 veterinários, 3 motoristas, no caso, para recolhimento, ou seja, teria que ser dividido em 3 turnos, e isso causaria hoje no município uma despesa. No meu caso, eu vejo como investimento que esses bichinhos merecem ser tratados com dignidade. Teremos um investimento de R$100 mil aproximadamente mensal. Então, no momento, não comporta. Mas mesmo assim, a gente parabeniza as pessoas, vou falar em nome da Ari e da Soraya, que estão aqui, parabenizar o trabalho que vocês realizam junto à instituição de vocês. É um trabalho muito bem feito, muito sério, e o Poder Executivo, ele também, se pudesse, faria muito mais do que faz pela causa animal. A gente sabe que vocês fazem bastante. Talvez esse processo aqui de castração e microchipagem, ele já inibe a proliferação, não que não queremos mais ter cães e gatos, mas dos proprietários irresponsáveis, vagabundos, safados, igual soltaram há poucos dias 6 cachorros nas proximidades da Ponte do Braço do Norte, lá em Santa Maria. Uma pessoa dessa, para mim, não passa nada mais, nada menos do que, me perdoe o perdão da palavra, um vagabundo, que não merece nada menos, nada mais do que ser abandonado pela sua família um dia também. Quem faz um papel desse. Então, venho aqui parabenizar, sou um defensor também, como eu já falei outro dia para Ari. Eu tenho 2 animais abandonados, que eu adotei-os, já vai para 9 anos que adotei um e 6 anos o outro, e fora os animais de estimação que a gente tem em casa e trata com muito carinho. Sabemos aqui que todos os vereadores serão favoráveis a esse projeto, mesmo sabendo que algumas pessoas talvez vão depois querer que a prefeitura, como bem colocado num caput do projeto, que só serão transportados até Picadas do Sul, onde será realizado o procedimento, realmente pessoas que não tenham condições de ir com o seu animal até no local. Mas considero o projeto de grande valia. Ele veio talvez meio tarde, mas esperamos que daqui para frente a gente consegue talvez solucionar um pouco desse sofrimento e ajudar nesse descaso de alguns irresponsáveis que abandonam esses animais. Peço à bancada do MDB que seja favorável ao projeto, e se vier projeto dessa natureza, que é para fazer o bem sem olhar a quem, a gente sempre será favorável. Obrigado, é isso. Com a palavra, a vereadora Vera. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente, funcionários dessa casa. Como eu sempre digo, esse projeto 17/2024, que veio do Poder Executivo, é um excelente projeto, porque o objetivo dele principal é o controle populacional de animais domésticos em abandono. Eu fico muito triste, que eu também tenho 3 cachorrinhos que eu adoro, e eu fico triste quando tem pessoas que pegam animais de estimação e sei lá qual é o motivo, que depois, não sei se incomoda dentro de casa, o que acontece, que eles abandonam. Lá onde eu moro, toda semana, Hermeson, toda semana tem animais abandonados. Nesses dias tinha uma cachorra, tadinha, já estava para ganhar os seus filhotos, e estava abandonada lá, querendo comida, e eu tenho meus 3 também lá em casa, aí vão na frente do portão ali, né, ficam acuando, e como eu cuido do meu neto, às vezes nem dorme direito por causa do barulho dos cachorrinhos, né, porque a coitadinha fica lá pedindo comida. Eu vejo assim, quem gosta de animal e pega um animalzinho para cuidar, que cuide, porque, meu Deus, eu amo os que eu tenho. Eu acho que todos, até a Soraya me ligou, né, Soraya? Agradeço, até pedindo o apoio nosso aqui da bancada. Eu falei para ela que era para ficar tranquila, que realmente
parabenizo vocês, ela também ali do seu lado, que também luto por essa causa, porque é muito triste a gente ver os animais, pessoas que matam, né? Nascem os gatinhos, é terrível. Eu acho que não se deve fazer isso jamais. São seres também, né? São animais. E tem gente que faz isso, eu acho que isso é um pecado para mim, porque não quer, se pegam animais, não quer, vê se tem outra pessoa que queira, mas não abandone, porque isso é um crime. Então, eu peço hoje aqui também que todos sejam a favor desse projeto, que é um projeto muito importante. E eu sou pela aprovação do projeto. Com a palavra, vereador Leonardo. Então, boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. O projeto, vou falar um pouquinho sobre ele. Ele deu entrada há um tempo atrás aqui na Câmara, de autoria do Poder Executivo. Já era uma demanda, né, de algum tempo, né, uma cobrança, né, da população, de algumas pessoas, inclusive dessa casa. Aqui na Câmara já tivemos um projeto aprovado de autoria do vereador Wagner a respeito do bem-estar animal. Infelizmente não foi dada nenhuma ação, mas agora com esse projeto que faz esse convênio com uma instituição renomada que é a Anhanguera, acho que vai ter um avanço nessa questão, porque a gente precisa pensar nisso, né? Para que serve o poder público? O poder público serve para realmente solucionar os problemas, né? E melhorar a qualidade de vida da população, dar esse suporte. Então, Antônio Carlos está passando realmente, né, já foi alvo aqui, e não é nessa legislatura, várias vezes, já foi falado, inclusive, períodos passados, sobre os problemas de abandono, né? Acredito que o pessoal que mora aqui na comunidade do Egito sabe disso, porque lá, volta e meia, também é abandonado, né, animais. Então, a gente fazendo um convênio com a instituição Anhanguera, os munícipes de Antônio Carlos podem ir lá, castrar o seu animal e fazer a microchipagem, né? Então, acho que é um avanço considerável, né? A gente, se tiver realmente, eu espero que tenha a grande adesão da população, e isso vai partir da gente também, vereadores, para que a gente possa conscientizar a população que a partir de agora existe esse convênio, né? Que a partir de agora a gente pode realmente levar e castrar o animal com um custo menor. E quando o projeto deu entrada aqui na casa, eu fui escolhido como relator do projeto aqui. E de primeiro momento conversei com a veterinária do município, a doutora Mariana, inclusive muito inteligente nessa área e muito prestativa comigo, para que a gente pudesse, para entender melhor, né? E fui procurado por algumas pessoas que haveria a necessidade para que as pessoas que não têm condição, que não têm carro, que não têm nenhum meio de locomoção, pudessem levar seus animais também. E aí propus uma emenda, e onde está o artigo 7º aqui desse projeto, se eu não me engano, que foi a emenda onde o município ele pode também fazer a logística, pode também fazer o transporte dos animais até a clínica. E por quê? Pensando, primeiro questionamento que eu fiz também, por que uma clínica lá em Picada do Sul, em São José? Por que não fazer um convênio com uma instituição de Antônio Carlos? Porque a Anhanguera ela vai ter um custo muito menor, porque ela é uma instituição de ensino onde tem o curso de medicina veterinária. Então, esse custo vai ser muito reduzido, cerca de 1/3 do que custa aqui. Então, foi por isso que foi feito o convênio lá. A gente sabe que é uma necessidade e o montante a gente não sabe quanto vai ser. Acredito que no começo seja maior, né? Mas depois... Enfim, e creio que o projeto vai trazer muito avanço nessa área e a gente vai poder, de alguma certa forma, né, diminuir o abandono, conscientizar maior a população e que os animaizinhos eles realmente sejam castrados. Então eu parabenizo o Poder Executivo e também a nossa emenda que trouxe muita contribuição ao projeto. Tenho certeza, né, plena certeza e convicção que o projeto será por votação unânime e todos votarão favorável. Obrigado, presidente. O projeto está em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Peço que o vereador Leonardo, segundo secretário, faça a leitura do projeto de lei número 26/2024, de autoria do vereador Emerson. O
Projeto de Lei Ordinária número 26 de 2024. Dispõe sobre a denominação da rua Huberto Schweitzer, na localidade do Egito, do município de Antônio Carlos, e dá outras providências. Wagner Luiz Coll, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Humberto Schweitzer, o logradouro com início na divisa, no município de Antônio Carlos, com Angelina, com 1.050 metros de extensão e 6 metros de largura, situado no bairro Egito, no município de Antônio Carlos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Cordialmente, Emerson Roberto Chapo, o autor. O projeto de lei está em discussão. Os vereadores que queiram discutir, inscrevam-se. Com a palavra, vereador Ednei. Esse projeto para aquela comunidade do público aqui presente, é sempre importante você ter o endereço onde você mora, onde você reside, e se torna uma via pública para que o município também tenha manutenção. É uma bela localidade, conheço os moradores, como eu estava conversando há pouco com o seu Inácio, né? A gente foi na sua bela residência lá há algum tempo, com o meu irmão, quando fez o jardim lá, a gente fez um churrasco, tomou uma cerveja lá, e também foi um prazer, também a comunidade que a gente visita às vezes lá, uma comunidade muito boa. A gente, quando traz uma rua pública, a gente tem que ter uma atenção especial que a nossa cidade e a comunidade tanto merecem. Todos têm o direito de ir e vir numa via com a melhoria feita pela administração pública, que todos são contribuintes no nosso município. Então, eu peço também à nossa bancada progressista e à bancada do MDB e do PL que a gente aprove essa via e dê a satisfação e o endereço a esses moradores aqui presentes. Com a palavra, a vereadora Vera. Também gostaria de falar desse projeto. É um projeto muito importante mesmo, porque eu acho que todo mundo, né, quer a sua rua denominada, né? Até porque um endereço é mais fácil de achar as pessoas, e a rua, se tiver uma rua denominada e colocando uma placa dizendo lá rua tal, Rua Humberto, porque muitas pessoas, às vezes, os correios que passam pelo nosso município, que não tem as ruas denominadas, eles passam dificuldades para entregar alguns pacotes, algumas pessoas, presentes, às vezes, que chegam no correio, algumas encomendas, e não acham volta por não ter a rua denominada. E como a gente sabe que é ali a divisa, a gente também usa muito, Antônio Carlos usa muito esse trajeto ali. Então, queria aqui parabenizar o Emerson e a todos que procuraram ele também, para que possa denominar essa rua, que também são merecedores. E também peço que a nossa bancada acompanhe também nessa aprovação. Com a palavra, vereador Emerson. Também quero sempre dizer à população que a gente tem que dar o mérito sempre para quem merece. Em primeiro lugar, aos moradores, que muito justo e merecido ter o endereço, justo e merecida a homenagem ao cidadão que muito fez pelaquela comunidade, e também agradecer ao Mauri, que me procurou para fazer a nominação daquela rua, e em especial aqui, não dizer que os outros são menos importantes, também a todos os moradores, mas o morador que eu sempre mais tive contato, ele dizia: Emerson, eu não estou querendo ser chato, eu não vou mais te pedir nada, eu não vou mais te ligar, não vou te mandar mensagem, é o seu Inácio. Depois nós fomos na casa através da dona Soila, tomamos um café muito bom lá, fomos lá para ficar meia hora, acabamos ficando 2, que o café estava muito bom, né? E
como sou o autor desse projeto, a pedido de várias pessoas, inclusive do Mauri, quero que a bancada do MDB seja favorável e as demais bancadas também. Hoje, no nosso plano diretor, diz que a testada da rua ela é obrigatoriamente ser com 12 metros. 8 de via de rolamento, mais 2 de calçada, nesse caso, né, de cada lado. Então, o que acontece? Essa rua existe há mais de 15 anos, eu até não sei a idade certa, mas é um caso super consolidado. Não vejo o porquê de irmos contra a aprovação dessa rua, como falei com o vereador Ednei agora aqui, que ele veio perguntar sobre a largura da rua. Todos são merecedores de ter um endereço digno. Eu reforço essa minha indicação e esse meu pedido, que eu já falei com o secretário de Planejamento e o prefeito. Eu acho total irresponsabilidade do poder público, mas a gente segue uma lei. Às vezes a lei está ali simplesmente para atrapalhar, ela não tem uma brecha, como se diz, como outras leis têm, mas vou dar um exemplo a vocês. A gente tem alguns casos de loteamentos clandestinos no município. Ah, mas a prefeitura não fiscalizou. A prefeitura, ela é a culpada. Ela pode até ter culpa, mas mais culpada é quem vendeu, no caso, um terreno aqui, outro terreno ali e tal, e depois jogou a iluminação, a água, o saneamento, essas coisas para a prefeitura fazer. Um exemplo, no meu ponto de vista, se a gente fosse amparado por lei, teríamos que fazer o quê? Estamos em 2024, vamos legalizar tudo de 2024 para trás, e a partir do momento de 2024 para frente, a pessoa que fazer um loteamento clandestino, sem a devida estrutura, usar de má fé, essa pessoa perderia o terreno para o próprio poder público. Aí inibiria, não é o caso lá de vocês que a gente está nominando, que lá foi desmembradas as terras, vão ter escritura, no caso, até escritura em condomínio, se eu não me engano hoje que tem, né, algumas pessoas, tem escritura pública, né, mas daria para alguns casos fazer escritura em condomínio. O necessário para o interior hoje é que a propriedade tenha 2 hectares para ter escritura pública. Então, um erro não justifica o outro. Eu já conversei isso com o prefeito e é uma opinião minha, não sei se os demais vereadores concordam e o público também, mas o que está daqui para trás, vamos legalizar tudo. A prefeitura está deixando de arrecadar com esses locais que não pagam IPTU. Faze-se a legalização desses loteamentos, veja a possibilidade de fazer a rede pluvial, colocação de água e participação em energia elétrica e dar o devido endereço, a devida documentação a esses proprietários. E daqui para frente é outra história. Fez a coisa errada, vai pagar fortemente. É a minha opinião, então peço à bancada do MDB que seja favorável à aprovação dessa rua, porque os moradores e proprietários de terra naquele local merecem. O projeto de lei está em votação. Aprovado por unanimidade. Peço que o vereador Leonardo faça a leitura do projeto de lei número 30/2024, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 30, de 2024, autorizar a abertura de crédito adicional especial para a criação de elemento de despesa no orçamento vigente e da outras providências. Geraldo Pauli, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento vigente, é a Lei 1776 de 2023, para a inclusão de elemento de despesa conforme segue. Na Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, no Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, no Programa A Inserção Social e Fortalecimento da Convivência,
na transferência dos estados no valor de 10 mil e transferência a instituições privadas sem fins lucrativos no valor de 20 mil. Artigo 2º. A despesa resultante do disposto do artigo anterior correrá por conta da superávit financeiro do exercício de 2023. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua aplicação, revogadas as disposições em contrário. Antônio Carlos, 11 de julho de 2024. Geraldo Pauli, prefeito municipal. Os vereadores que queiram discutir, inscrevam-se. Não temos nenhum vereador inscrito. O projeto está em votação. Projeto de lei ordinário número 30 de 2024, aprovado por unanimidade. Peço que o vereador Leonardo faça a leitura do último projeto de lei que hoje nós temos na ordem do dia, número 31 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Então, projeto de lei ordinária de número 31 de 2024, que regulamenta o uso de veículo oficial do município pelos servidores públicos. Geraldo Pauli, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica regulamentado o uso de veículos oficiais pertencentes à frota municipal. Artigo 2º. Compreende-se como veículos oficiais as máquinas pesadas, caminhões, maquinários em geral, bem como vans, ônibus, automóveis e outros veículos que se destinam exclusivamente ao serviço público. Artigo 3º. Os veículos oficiais poderão ser utilizados dentro do município, bem como em viagens intermunicipais e interestaduais, desde que respeitadas as disposições desta lei. Artigo 4º. Os servidores públicos municipais, efetivos, temporários e comissionados, no interesse do serviço público e no uso de suas atribuições, poderão dirigir os veículos oficiais, desde que possuidores de carteira nacional de habilitação e autorizados pelo chefe do Poder Executivo mediante uma portaria. Artigo 5º. Compete ao condutor do veículo oficial: 1. Atentar-se para que a utilização do veículo seja feita sempre segundo suas características técnicas e boas condições mecânicas e de conservação. 2. Dirigir o veículo de acordo com as normas e regras previstas na legislação de trânsito. 3. Não entregar a outrem a direção do veículo sob a sua guarda, sob a sua responsabilidade. 4. Verificar itens obrigatórios do veículo, incluindo o documento deste. Artigo 6º. Além das proibições previstas nas normas de trânsito, é proibido: 1. Usar o veículo, sob qualquer pretexto, para fins particulares. 2. Usar o veículo para se deslocar em horário de almoço até a residência. 3. Transitar sem documentação e equipamentos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 7º. O condutor de veículo oficial é responsável pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro e em seu regulamento, decorrente de atos praticados na direção do veículo. Parágrafo 1º. A multa de trânsito imposta ao condutor do veículo oficial será encaminhada para a Secretaria de Lotação do Veículo para a identificação do infrator e, se for o caso, para ser efetuado o desconto em folha de pagamento, nos limites da lei, a favor da repartição de trânsito, sendo-lhe garantido o contraditório e a ampla defesa. Artigo 8º. Os veículos oficiais devem ser recolhidos após a sua utilização em garagem sobre a jurisdição do setor a que pertence e, na falta, em garagem ou estacionamento da administração pública direta do Poder Municipal. Parágrafo único. A garagem ou estacionamento, na medida do possível, deve resguardar os veículos oficiais de furtos ou roubos, assim como dos perigos mecânicos e ações intempéries. Artigo 9º. Fica proibida a pernoite de veículos em residências dos agentes públicos, seja ele o responsável ou o motorista, salvo 1. Em caso de permissão por escrito do prefeito municipal. 2. Em situação de emergência, a ser justificado por escrito pelo agente público no primeiro dia útil subsequente e mediante comunicação ao responsável pela frota. 3. Quando necessário para adequado exercício da função,
com autorização mediante portaria pela autoridade competente. Artigo 10. Os casos omissos poderão ser resolvidos por orientação da autoridade máxima. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data da sua aplicação, revogando as disposições em contrário. Antônio Carlos, 11 de julho de 2024. Geraldo Pauli, prefeito municipal. Os vereadores que queiram discutir, inscrevam-se. Com a palavra, vereador Emerson. Novamente aqui discutindo o projeto. Esse projeto, antigamente ele já é autorizado. Depois veio uma lei que obrigava a trazer todos os veículos para casa. Vou dar dois exemplos para vocês. Nós temos o motorista do ônibus escolar lá do Egito, que no caso é o Wilson. Se fosse por lei mesmo, ele teria que trazer o veículo toda a vida até a praça aqui de Antônio Carlos. Eu ainda, no meu ponto de vista, eu seria favorável que ficaria sobre a responsabilidade desses veículos da seguradora. Porque vai uma pessoa lá, rouba um pneu do ônibus, o motorista vai ter que pagar. Eu sou contra não esse projeto, mas eu sou contra esse tipo de responsabilidade. Temos no Louro Teté também, que é motorista. Os ônibus ficam nas proximidades da casa deles. Se esses ônibus, por obrigatoriedade, fossem obrigados a vir até aqui, imagina o Wilson acaba a rota 7h30 da noite, 7h30. Teria que vir até na prefeitura, entregar o veículo, ter a despesa para a prefeitura, amanhã de manhã, de novo, vir aqui, pegar o veículo, subir até o Egito e descer de novo. Eu sou favorável a esse projeto, vou conversar com o prefeito, porque ele assumiu a responsabilidade toda para ele aqui, onde diz que o veículo ficará sob a responsabilidade desde que o prefeito libere. Nosso prefeito é muito corajoso mesmo, né? Mas eu sou favorável ao projeto porque se obrigar os servidores a trazer os veículos oficiais todos em seu local da secretaria, daria muita despesa para o município. Por isso, peço novamente à bancada do MDB e as demais bancadas que sejam favoráveis a esse projeto. O projeto está em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Não temos mais nada na ordem do dia. Então, antes de findarmos essa sessão, peço que o vereador Pio faça uma oração. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero pedir a Deus que abençoe todas as famílias dos vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, que Deus abençoe e deixe muita proteção a toda a família aqui presente. E a Nossa Senhora, que nos abençoe também, que sempre está lá presente na nossa sessão, nessa casa. Senhor, nós te damos graças por este encontro, na qual compartilhemos nossas alegrias e esperança, ilusão e desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença entre nós. Fazei que cresça entre nós o espírito fraterno, tenha um só coração, uma só alma, e sejamos verdadeiros representantes de nossa comunidade. Amém. Amém. Declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para a próxima segunda-feira, dia 12 de agosto, no horário regimental. Uma boa noite a todos.